Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o aluno Felipe Dias e eu, juntamente com a aluna Maria Eva Oliveira Brito, estamos apresentando o nosso trabalho referente ao curso de Teologia Interdenominacional da Uninter. Este trabalho que corresponde ao primeiro semestre de 2020. E o nosso tema será uma pequena comparação entre a cidade de Altamira, lá em Belém do Pará, e a cidade de Santana de Parnaíba, localizada na região oeste do estado de São Paulo. A cidade de Altamira é a maior cidade de todo o território nacional, contando com 159 mil quilômetros quadrados. Ela surgiu em decorrência do processo de colonização dos jesuítas na região da Amazônia, no final do século XVII. E essa cidade não experimenta grande desenvolvimento, tanto no âmbito social quanto no âmbito populacional, por muito tempo, só passando a experimentar um elevado crescimento na sua população entre as décadas de 50, já do século XX, e entre as décadas de 50 e as décadas de 80 do século passado. Se em 1950 a cidade de Altamira contava com 1.809 pessoas, ela passa a contar com praticamente 30 mil pessoas em 1980. E este grande crescimento, já na segunda metade do século XX, traz consigo uma elevada demanda, um aumento da demanda, tanto no âmbito social quanto no âmbito financeiro daquela cidade. Com elevado crescimento local, surge a necessidade de uma melhoria nos sistemas de energia elétrica, abastecimento de água e saneamento básico. Contudo, apesar desse grande crescimento, todos os serviços básicos continuavam precários. Esta situação se perdurou por muito tempo, até que se inicia, já nos anos 2000, a construção da usina de Belo Monte. Apesar de todos os problemas que houveram, apesar de toda a oposição política em relação à construção desta usina, ela foi concluída, ela foi construída e ela foi inaugurada por volta do ano de 2019. Esta usina é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo e ela é capaz de atingir 10% da demanda nacional de energia elétrica. Contudo, a construção deste colosso da engenharia não trouxe, ao contrário das expectativas do governo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, não proporcionou à população local grandes melhorias na sua qualidade de vida. Muito pelo contrário. Com a implantação da usina de Belo Monte, a cidade de Altamira passou a experimentar um grande aumento na taxa de criminalidade, além de um grande aumento na taxa de desmatamento. E também, por consequência disso, desses índices, também houve um aumento no conflito entre os colonos e os índios locais. Então, como nós podemos ver, devido a uma relativa má gestão, posso dizer assim, apesar das inúmeras tentativas de crescimento econômico, a cidade de Altamira ela tem piorado o seu índice de qualidade de vida. E quando nós olhamos para a cidade de Santana de Parnaíba, nós vemos uma realidade um tanto quanto diferente. A cidade de Santana de Parnaíba ela foi fundada em 1561 por um português chamado Manuel Fernandes. Ela foi fundada por um dos membros das expedições bandeirantes organizadas pelo então governador-geral Mendes Sá. Em seus primeiros 300 anos, a cidade de Santana de Parnaíba, a sua economia se baseia na economia de subsistência,
através da plantação de trigo, algodão, cana-de-açúcar, feijão e milho. Tudo ia bem, a cidade ia crescendo com o tempo, mas a sua economia entra em crise com o final do movimento bandeirante no século XVIII. E essa situação se perduraria por muito tempo. E houve uma tentativa, já no começo do século XX, em 1901, de proporcionar à população local um aumento na sua qualidade de vida. Mas essa tentativa, que foi baseada na construção da usina hidrelétrica Edgar de Souza, não proporcionou o tão sonhado desenvolvimento social. Isso por vários fatores. A cidade não conseguiu se desenvolver socialmente e, por causa disso, houveram movimentos de emancipação na sua região, o que faz com que a cidade de Santana de Parnaíba perca grande parte do seu território para as futuras cidades de Barueri, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar. A situação se perduraria de 1901 até a década de 80, quando, por iniciativa do engenheiro Yujiro Takaoka, se implementa na região de Barueri e Santana de Parnaíba o empreendimento chamado Alphaville. É um empreendimento baseado na construção de casas para famílias de médio e alto poder aquisitivo, condomínios residenciais fechados com toda a infraestrutura e também a implantação de comércios nessa região. A implantação deste empreendimento, aliada à melhoria do sistema rodoviário local, proporcionou à cidade de Santana de Parnaíba e também à cidade de Barueri, mas principalmente à cidade de Santana de Parnaíba, um elevado crescimento econômico e um elevado crescimento social. Ao contrário de Altamira, a cidade de Santana de Parnaíba, ela se notabiliza pela sua boa e eficaz gestão pública. E graças a essa gestão, graças aos inúmeros gestores que passaram por essa cidade desde a década de 80, a cidade de Santana de Parnaíba hoje, ela se notabiliza pela sua política de preservação ambiental, também por uma política uma eficaz política de gestão sanitária, o que garante praticamente 72% de atendimento sanitário às residências da região. Melhor dizendo, essa boa gestão sanitária garante a 72% das casas e dos empreendimentos da região o atendimento ao saneamento básico. E essa cidade, graças à sua gestão, também apresenta um dos menores índices de violência de toda a região oeste de São Paulo. E também apresenta uma grande e elevada taxa de crescimento econômico e social. Como nós podemos ver no nosso estudo, por mais recursos que uma cidade tenha, a grande diferença para uma cidade se desenvolver e ela não alcançar o seu desenvolvimento é a sua gestão. O dinheiro não faz tanta diferença assim. O que faz a grande diferença para um desenvolvimento de uma cidade, de uma sociedade como um todo, é a boa gestão dos seus recursos. Caso que nós podemos ver em Santana de Parnaíba. Que a cidade de Santana de Parnaíba possa servir de exemplo para a nossa nação, para que nossos gestores, os nossos prefeitos, governadores, o nosso governo federal possa gerir de forma eficaz o recurso que eles possuem. Esse é o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído para o seu crescimento intelectual. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.